especulação de que Nino já fechou com o Vasco da Gama, Guilherme cogitando deixar o Santos, últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero te explicar agora sobre a situação de Guilherme. O atacante do Santos cogita nem enfrentar o Bahia nesse domingo, em jogo do Campeonato Brasileiro, e pensa seriamente em deixar o Santos. O Guilherme está muito abalado por conta de tudo que aconteceu durante a invasão, durante a semana, de torcedores organizados do Santos. Você vai lembrar das imagens, vários torcedores santistas ameaçando jogadores. O principal alvo foi justamente o Guilherme. Um dos torcedores chegou a dizer que se estivesse armado, daria um tiro no Guilherme. Foi suficiente para que o atacante procurasse os dirigentes do clube para demonstrar a intenção de não jogar contra o Bahia nesse domingo em Salvador e de ser negociado. Guilherme, que é um velho alvo do torcedor comum, agora também do torcedor organizado, apesar dos 30 jogos com 13 gols e 4 assistências, contrato até dezembro do ano que vem. A comissão técnica do Santos tenta convencer o Guilherme a embarcar com o time nesse sábado para o confronto contra o Bahia. A gente deve, no decorrer do sábado, entender os próximos passos em relação ao jogador. Santos que está em busca de reforços, mas gostaria de manter o Guilherme. E você, torcedor do Santos, acha que se o Guilherme for embora, fará falta ou não? Se manifeste através dos comentários, beleza? Bora te explicar agora se é verdade que Nino, ex-zagueiro do Fluminense, se acertou com o Vasco da Gama, notícia que repercutiu muito entre torcedores cruzmaltinos na noite dessa sexta-feira. Entrei em contato com o Fernando Garcia, empresário do atleta, para saber se de fato a coisa deu uma avançada. E a resposta, abre aspas, não tem nada. É mentira que ele aceitou a oferta e pediu para jogar no Vasco, fecha aspas. Só para você entender o contexto, 3 semanas atrás, de fato o Vasco fez uma proposta para contratá-lo do Zenit. O Nino até gostou da oferta, conversou com o Fernando Diniz, mas não houve acordo com o Zenit. Depois o Fluminense entrou na parada com uma proposta maior. O Vasco estava tão interessado em fechar com o Zenit que cobriu a oferta do Fluminense. E o Zenit disse não para o Fluminense e para o Vasco da Gama. Desde então não existiram novas rodadas de conversas. Hoje, tudo indica que o Nino continuará no Zenit, porque o clube russo, que tem enorme capacidade financeira, não quer se desfazer de um dos seus principais defensores do elenco. Hora de falar sobre o Botafogo, que corre o risco de falir. Vale a lembrança de que clubes brasileiros, que são associações, são clubes sem fins lucrativos, e por conta disso dificilmente podem ir à falência, mas as SAFs, as Sociedades Anônimas do Futebol, vivem uma realidade completamente diferente. E o Botafogo, que virou uma SAF, está à beira da falência. Se você duvida, dá uma olhada nesses números. Uma empresa contratada pela SAF para analisar a situação financeira do clube fez um relatório assustador, apontando que o Botafogo precisa de 970 milhões de reais para pagar contratações de atletas feitas recentemente por John Textor. Desses 970 milhões, 626 milhões de reais precisam ser pagos num curto prazo de 1 ano, até 1 ano. 626 milhões de reais. Aí você, torcedor do Botafogo, deve pensar, Nicola, mas o Botafogo tem 1 bilhão e 200 milhões de reais a receber, certo? Verdade. Só que desse 1,2 bilhão, quase 1 bilhão são da própria Eagle. O grupo que comprou a SAF do Botafogo seria responsável pelo aporte de quase 1 bilhão. E a Eagle não reconhece a dívida. Então, existe um sério risco de o Botafogo só receber, nos próximos meses e anos, 200 milhões de reais pela venda de atletas, sem esse quase 1 bilhão que viria da Eagle. E aí, o prejuízo fica gigantesco. Você tem 970 milhões de reais somente com compras a pagar de jogadores e tem apenas 200 milhões de reais a receber. Você tem um déficit, você tem um prejuízo, um buraco, um rombo de 770 milhões de reais para um clube cujas dívidas hoje já giram na casa dos 2 bilhões de reais e que na temporada passada, mesmo sendo campeão brasileiro e da Libertadores, fechou com um prejuízo de 300 milhões de reais. Em meio a todo esse caos, John Textor e Grupo Eagle brigam e não conseguem chegar a um acordo. O Botafogo, nesse momento, está muito perdido. O pessoal da associação super preocupado e conversando com
possíveis novos compradores. Só para completar esse relatório, feito a pedido do pessoal da SAF, chegou a afirmar o seguinte: o Botafogo, a curto prazo, representa risco à continuação das operações do clube. Durma-se com um barulho desse. Comenta aqui o que você está achando da movimentação do Vasco no mercado de contratações. Compartilha para geral, manda nos grupos aí e se inscreve no canal. Estamos bem pertinho de chegar em 226 mil amigos. Tiver a função hype aqui no vídeo aparecendo para você, hype o vídeo aí, que é muito importante, porque aí o YouTube entrega para outros vascaínos também. Direto e reto falando sobre Nino. Ontem a informação que circulava em muios grupos de vascaínos era do acerto e tal, salvo engano, foi na torcida vascaínos que trouxe essa informação. Gente, deixa eu explicar para vocês como funciona o dia a dia, né? A gente apura, eu não sei com quem eles apuraram, eles não sabem com quem eu apuro, com quem o Pedrosa apura, com quem o Atenção Vascaínos apura, enfim. Cada um apura, às vezes a gente tem a mesma fonte e não sabe, porque a gente não fala, porra, Pedrosa, falei com fulano. Não, ninguém faz isso, a fonte é sigilosa. Então assim, vou falar a minha apuração. Respeito todas as apurações, até porque se tem pessoas que são muito sérias, canais que são sérios, como outros, poderia citar também o Dieguinho, o Machão da Gama, o Juninho e tal. Mas assim, eu quero passar para vocês o seguinte, o que eu sei. Há mais ou menos um mês, 3 semanas a 4 semanas, o Vasco procurou o Nino e o Fernando Diniz falou com o atleta e o Vasco procurou o Zenit. Não houve acordo, tanto que o Vasco conseguiu acordo pelo Robert Renan, que já desembarcou ontem. Né? BTB Esporte também outro veículo fantástico para que vocês possam seguir, faz um trabalho sensacional. E ontem, inclusive, o BTB Esportes estava lá no desembarque do Robert Renan. Vai fazer exames médicos hoje, uma vez aprovado, tudo certinho, os últimos detalhes com os russos para assinar contrato de 1 ano. Então o Vasco desistiu do Nino? Não é que tenha desistido do Nino, mas entendia o Vasco que era possível trazer o Nino numa condição que o Zenit não aceitou. O tempo passou, a gente está falando de 3, 4 semanas para trás, outras negociações evoluíram, outras não. O Carlos Cuesta é uma delas, jogador que foi para o Spartak Moscou, mas o Vasco tentou firme essa contratação e, aliás, não só o Vasco, mas qualquer clube não fica apenas num alvo. Normalmente abre 3, 4, 5 negociações, porque elas vão caminhando paralelamente. Uma fechou, aí esquece, dependendo da posição, da situação, as outras. No caso do Vasco, não é apenas um zagueiro que o time precisa. O Vasco precisa trazer mais 2 zagueiros, e a diretoria sabe disso. Além do Robert Renan, que vai assinar contrato até o meio do ano, com uma cláusula de opção de compra, que, aliás, eu acho o melhor negócio no modelo Vasco atual. O cara performou, atingiu as metas, contrata. Não atingiu, devolve e usou apenas pelo empréstimo. O mesmo acontece com o atacante Andrés Gomes, que já vai ficar à disposição do Fernando Diniz, provavelmente até para esse jogo com o Corinthians, mas contra o Botafogo, certeza que ele vai ser relacionado. E o Vasco corre contra o tempo para relacionar o Robert Renan, ou pelo menos inscrevê-lo a tempo da fase quartas de final. Se não tiver condições físicas do primeiro jogo, quarta-feira, pelo menos no dia 11, na volta no Newton Santos. Mas voltando a falar dos zagueiros, o Vasco busca mais 2 zagueiros. João Vitor foi embora, negociado, e também o Luiz Gustavo. Com esses 2 jogadores, o Vasco arrecada algo em torno de 10 milhões de euros. É um valor significativo. Mas entra isso imediatamente, Azevedo? Não. Mas o Vasco já sabe o fluxo que ele vai ter de pagamento, de recebimento, para ele oferecer o pagamento aos outros clubes. Por isso que o Vasco tenta reabrir uma negociação com o Zenit para ter o Nino. É muito difícil? O Zenit está a fim de negociar? Não. Mas aí, numa negociação, 3 pontas estão envolvidas. O clube comprador, ou o clube interessado, o clube vendedor e o atleta. Se essa ponta aqui chamada atleta bater pé, insistir, a negociação desata. Nesse momento, não há negociação em andamento porque o Zenit não quer conversa. Mas ele não foi relacionado para o jogo dessa rodada. O Nino ficou no banco nas últimas 2 rodadas. Ele foi titular nas 3 primeiras, nas 2 últimas ele foi banco. Então, assim,
É um jogador que interessa ao Fernando Diniz. O Fernando Diniz quer voltar a trabalhar com ele, conversou, mas não depende só do Nino e do Vasco. Tem a parte do Zenit. Vai ser difícil dobrar os russos? Pode ser, só que tem um negócio chamado prazo. E o Vasco tem até 2 de setembro para trazer o Nino, senão fecha a janela. Acho pouco provável que consiga. Ah, então se não trouxer o Nino não vem ninguém? Claro que não, o Vasco segue no mercado e vai trazer mais um zagueiro destro, porque o Maurício Lemos, a tendência é que ele não fique, ele não tem sido utilizado, tanto que o Hugo Moura tem jogado improvisado na zaga, e mais uma recomposição de elenco. Então, além, se você traz o Nino, você ainda vai trazer mais 2. Ah, não é o Nino, é o Mina. Vamos pegar outros exemplos. É o Mina e mais 2. Precisa trazer 3 zagueiros o Vasco hoje, tá? Então já tem o Robert Renan, traz o Nino ou qualquer outro e mais um. Então são 3 zagueiros nessa janela. Um já veio, que é o Robert Renan. Nino, Mina, sei lá, qualquer outro zagueiro que aparece. Cuesta, né? Não estou dizendo nomes que já foram ventilados. Balbuena, que foi para o Grêmio. E mais uma reposição para o Luiz Gustavo. Esse é o cenário de momento, torcedor. Se você me perguntar, Fábio, de 0 a 10, qual é a expectativa, a tua chance do Nino vir? É difícil dizer isso, porque os russos não estão precisando de grana. Então, acho muito difícil, não é impossível. Mas o importante é, o Vasco entrou na disputa sim, pelo Nino. Rapaziada boa, ficamos aqui com aquele giro de notícias super importantes do Vasco da Gama, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de tudo e não perder nada. Deixa aqui aquele like maroto, se inscreva no canal, ativa também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do mundo, o Clube Cruz Maltino Vasco da Gama Todo Poderoso. Um grande abraço para você, não segue mais, até o próximo vídeo. Amanhã, detalhe, Vasco, Corinthians, 2 a 0, Vasco está de bom tamanho. Deixe aí no comentário o seu palpite. Fui!